Então, hoje encontrais o mesmo processo na assimilação que os vegetais operam, partindo dos elementos minerais primitivos, isto é, na síntese das proteínas, realizada a partir das substâncias inorgânicas, naqueles laboratórios sintéticos que são as plantas. Que legal, né? Ele colocando o grande laboratório da natureza são as plantas, né? Como se os engenheiros siderais lá em cima falassem assim, vamos fazer as nossas, em vez de ser um laboratório de química que você tem cheio de frascos para cá e para lá, eles fizeram uns frascos de qualidade melhor, né? Que são as plantas. E ali ele faz a síntese dos elementos necessários para a vida, né? Bacana a comparação que ele coloca. Com a circulação da água que permite a utilização do nitrogênio nela dissolvido e com a introdução do anidrito carbônico, utilização do carbono contido na atmosfera, são admitidos no movimento vital os 4 elementos fundamentais que vimos. Os 4 elementos é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Né? Sendo que o nitrogênio são só as plantas e algumas bactérias, só que consegue fazer a assimilação do nitrogênio da atmosfera para as moléculas que a gente utiliza, né? O primeiro organismo cinético em que se iniciou essa síntese química foi o raio globular. Os primeiros corpos introduzidos no novo sistema, dissemos que foram os de peso atômico mais baixo, que existiam em estado gasoso na atmosfera. Esse foi exatamente o berço em que tudo estava pronto para o desenvolvimento do novo organismo de origem elétrica a circuito fechado. Enquanto os elementos estão na forma de gás, é mais fácil de ser manipulado, né? Quase que átomo a átomo, elemento a elemento. Se ele estivesse no estado sólido, você tem que ter um custo energético para tirar ele do estado sólido e fazer as combinações necessárias. A mesma coisa até mesmo no líquido, mas o líquido é mais fácil de fazer transformações do que no sólido. E no gás é mais fácil ainda fazer essa mistura, né? Então, ele mostrando a inteligência da natureza, né? Você pode falar assim. Embora ele hoje não apareça pelas condições ambientais modificadas, senão como instável lembrança atávica, podeis verificar sua densidade aproximando-se a do hidrogênio, como deveria ser, por sua estrutura atômica, o primeiro elemento movido pela radiação elétrica. Com efeito, no caso que podeis observar, verificareis que esses globos elétricos boiam no ar. Isto prova que sua densidade é menor, ou quase igual à da atmosfera, como é justamente a do hidrogênio. Isso que ele está colocando aí, esses raios globulares, é uma coisa nova que ele coloca, né? A ideia que ele está colocando como se fosse um elemento quase anterior ao hidrogênio, né? Na física não existe isso, né? Pelo menos na física atual. O primeiro material... Diga. Só fazer um comentário. Só lembrando que o raio globular, a princípio, não é o elemento em si. Ele é o primeiro ser vivo que ele coloca que na dimensão matéria, né, a estrutura ali que se tornou como a base dos outros elementos atômicos foi o hidrogênio. Quando entrou na estrutura energia, a base, né, que seria o protótipo, né, o protótipo das outras estruturas foi a gravidade. E quando passa para a dimensão vida, a primeira forma de organização de vida que ele chama que é o raio globular, que a gente não conhece, que é muito simples, muito mais simples do que o vírus que a gente considera. Então ele coloca ali que esse raio globular ele foi a base das estruturas biológicas, né? Ali já tinha todos os padrões de um ser vivo, e que atualmente ele diz, né, a sua voz, a gente passou por esse capítulo, que são só resquícios desse ser, né? Ele ficou como se fosse seres paleontológicos, né? Eles não existem mais.
Então, aí só como alguns registros, ou quando surge é algo muito, muito rápido. Mas ele coloca como sendo o primeiro. E aí a gente viu o quê? Que ele era tão simples, que basicamente era como corpo, era quase que o hidrogênio, né? Mas ali é diferente. O raio globular, ele já está numa organização na consciência, mas ele basicamente usou como corpo ali o hidrogênio. Então ele coloca ali, né? O primeiro material biológico foi então o hidrogênio, mas não como se o hidrogênio tivesse fosse animado do princípio vital? Exatamente, do raio globular, exatamente. Né? Então, o raio globular é como se fosse o princípio, a primeira estrutura que ele se valeu para se ancorar na matéria foi no hidrogênio. Mas esse início, né, de vida, digamos assim, já está vindo atrelado a um processo consciencial, né, de si mesmo. Ele já está percebendo que é diferente, é um ser vivo. Sim, porque o momento que ele passa para essa dimensão consciência é a segunda dimensão temporal. Então ele coloca que essa primeira estrutura que se estabilizou, né, que seria o raio globular, ele tem os princípios da vida, tanto que teve um capítulo que ele foi mostrando todos esses princípios da vida ali já continha, que é a estrutura, né, primeiro ele apresentou como vórtice e depois ele falou, olha, a primeira estável, né, nós vamos chamar de raio globular. Então, ele está começando a adquirir, né, isso é o desenvolvimento nessa dimensão toda. O princípio de consciência, o princípio de pensamento, mas daí tem toda a evolução, que passa pelas plantas, pelos animais, pelos seres humanos, em que a gente vai chegar, que agora a gente está na passagem para a terceira dimensão consciencial, que ele chama de superconsciência, né, que vai vir, que a humanidade está passando para essa dimensão. A gente está no alvorecer, na passagem dessa dimensão. Mas o raio globular foi como se fosse a primeira estrutura estável de vida, de surgimento de consciência, um longo caminho aí de evolução. E o pessoal acha que era pouca coisa quando diz que a gente veio do verme, ó. Então, o primeiro material biológico foi, então, o hidrogênio, a qual depois outros se acrescentaram. É o que o Ismael acabou de colocar. Esse primeiro corpo que se vestiu a energia, seu primeiro apoio na Terra, um corpo leve, gasoso, à espera de condensação e de combinações. O raio globular é constituído de hidrogênio, a mais simples expressão da matéria, renovada por novo e poderosíssimo impulso dinâmico. Do outro lado, o raio globular tem todas as características fundamentais de um ser vivo. Se observar seu comportamento, vereis que ele emite uma luz que lembra a fosforescência. Possui individualidade própria, distinta do ambiente, uma persistência, embora hoje relativa, dessa individualidade, uma espécie de personalidade. Eu só achei estranho ele colocar assim, como é que chama? Se observar seu comportamento, observar o comportamento do raio globular, só agora eu estou ficando sabendo da existência dele. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Mas vamos dar continuidade. É interessante, é uma perspectiva nova mesmo, como se fosse não a célula, né? Não as células que formam seres vivos, mas os átomos que formam seres vivos, né? Uma coisa assim. Não, ele está colocando aqui como a gente faz agora, né? Com esses seres que a gente tem conhecimento, né? Os vírus, né? Que são muito, assim, pela escala evolutiva, na nossa cabeça são muito menos evoluídos. É que a gente começa a estudar, ele diz para agora a gente começar a observar o que o raio globular, né? Como ele se processa, como ele se movimenta, tudo. Mas é o que tu falou, né? Até 5 minutos a gente não sabia nem que ele estava aqui no universo.
A explicação dos seus movimentos lentos, próximos do solo, que parece evitar os obstáculos, sem nenhuma tendência a aproximar-se dos metais e dos corpos condutores, não pode ser dado por nenhuma lei física. Ele desloca-se no ar por sua própria vibração periférica, a primeira extrinsecação cinética em que se manifesta a vida, a expressão desse rudimentar psiquismo que a dirige. A pergunta que eu faço, o Ismael, ele está chamando esse raio globular, aquelas, quando a gente está deitado olhando para o céu e vê aquelas bolinhazinhas, não é isso que ele está chamando de raio globular, não é? Não. Não. Ele diz que agora ele não tem mais, aqui praticamente a gente não consegue encontrar, e ele é muito, muito breve, o raio globular. Sabe? Breve existência? Aqui a sua voz, né, a gente passou, quando ele apresentou o raio globular, ele diz que essa estrutura foi a primeira, mas que no caminho evolutivo a gente quase que não encontra mais essa estrutura do raio globular, como se tivesse sido um desses seres que surgiram, que ficou para a história. Aí ele diz que seria possível ainda encontrar nesses registros, igual tem os registros paleontológicos, né? Deve ter os paleontológicos energéticos aí nesses estudos que a humanidade vai entrar, mas que agora praticamente não se encontra mais. Então eu acredito que esse caminho que surgiu da vida acabou ela se organizando de uma outra maneira. Mas, pelo que eu entendi, Paulo Brito, não é isso não. Tanto porque ele é tão simples que a estrutura material dele está no hidrogênio. Imagina. Ele é muito microscópico. Eu faço essa pergunta porque logo ali nesse parágrafo aí, ele coloca assim, é fácil observar. Como se não existe mais para observar, como é que é fácil observar? Você entendeu? Sim. Por isso mas é a sua voz falando, para ele é fácil. Eu ainda tenho ali uma hipótese que é o que a gente chama lá da função de onda, é aquele vórtice ali, porque ele que comanda todo o hidrogênio, ele que comanda todas as camadas, toda a movimentação é a função de onda, ele é um vórtice, a gente não consegue captar ele ainda pelos nossos equipamentos, sabe? Embora aqui ainda não tinha essa ideia, né? A equação de Schrödinger foi ver quando? Veio em 33, né? 35, 28. 28. 28. Então, assim, é uma ideia que estava ainda sendo assimilada, a ideia da função de onda. Então, mas isso é só uma hipótese que eu acredito. Mas ele tem todos esses princípios. Ele é um vórtice, é ele que, de certa maneira, dá todas as propriedades ali do hidrogênio que a gente obtém, é tudo na função de onda, não é do hidrogênio em si. As características de tempo de vida de cada camada, são as funções de ondas que fazem as combinações, né, formando outras funções de ondas. Então eu tenho essa hipótese aí mostra aquilo que o Djaí falou, e que a gente sempre conversa, né, que a vida em tudo, né, então, ou seja, até no hidrogênio, ele está usando o hidrogênio como corpo. Imagina então nas células, essas estruturas já são bem mais complexas. Mas é uma hipótese isso, né? Claro, eu faço essa pergunta porque, dado uma ideia nova, você tem que digerir ela, né? Então, claro, com certeza. Eu levo tempo. Eu levo tempo, passei para entender as coisas, eu sou meio devagar, não vou aceitando isso de cara assim não, mas tudo bem. E sem dizer que a gente deve ver isso tudo como uma hipótese. Sim, nessa parte em que ele está, é uma hipótese, porque agora ele está além da ciência. A partir daqui ele vai entrar na vida, ele vai estar além da ciência, da ciência atual. Eu ia falar assim, a partir do momento que a gente entrar na superconsciência, nós vamos entender que a gente não estava entendendo era nada, né? Há nele algo... Tem que usar a minha
a minha frase. Eu acredito em tudo até que me provem o contrário. É por aí. Há nele algo dos cílios vibráteis dos infusórios, no impulso que parece vontade, como uma escolha, uma previdência, uma possibilidade de tomar conhecimento do mundo exterior e de dirigir-se conscientemente, quase que em memória dele, alvorece o psiquismo em suas qualidades essenciais. Agora que conheceis a íntima estrutura cinética do sistema, a estrutura dos movimentos vorticosos, abertos e comunicantes, em relação à ação e reação com moléculas externas a esse sistema, não vos parecerá absurdo pensar que a superfície do globo elétrico seja a sede de movimentos especiais e coordenados. Aparece em sala de aula, quando a gente dá aula, e na semana seguinte a gente pergunta para os alunos, e a gente vê que poucos entenderam o assunto, né? Não, eu ainda não sei. É a mesma igual a gente aqui. Aí tá assim, agora que conheceis a íntima estrutura, mas ele falou só uma vez e eu já estou conhecendo. Não, tem que dar tempo para assimilar as coisas, né? Por isso que eu acho que esse é um livro, Ismael, que está sendo mais devagar, né? Porque tem que ter tempo para entronizar essas ideias novas. E ainda bem que você não pergunta, entenderam? Ainda bem que a gente não é aluno, que a gente perguntar, entendeu? Mas, Paulo Brito, esse livro aqui tá pau a pau com o livro de Patrícia, viu? Ah, é? Ah, mas a Patrícia, ela de Patrícia, tem vezes que é só um parágrafo do livro de Patrícia. Essas características... Estou brincando, porque eu venho aqui, né? Eu venho só alguns dias aí que eu fico mais perdida, né? Mas é brincadeira, tá? Não, você está tão perdido quanto nós aqui. Mas vai ficar mais fácil agora que a gente vai entrar na vida. Vai chegar o momento, né? Desde que eu vinha... Pois Ismael, você está falando que vai ficar fácil? Poucas vezes ele fala isso sempre. Ah, isso que eu ia falar, Neuza. Mas agora a gente está entrando na vida, aí vai vir as questões éticas. Agora ele vai trabalhar com a vida. É porque ele está no comecinho ainda, no raio globular. As questões éticas é mais simples que questão de física. Mas não é mesmo. Uma perspectiva, Ok. Essas características da vida, nós encontramos existindo todos os movimentos vorticosos, de que está intimamente constituído o raio globular. Essa ideia que o Ismael falou das vórtices, né? Logicamente, pois encontrá-lo-eis também nele. Isto prova a conexão entre sistema vorticoso, raio globular e primeira unidade protoplasmática da vida. Como se fosse essa conexão, uma expressão de uma mesma coisa na forma de um vórtice, de um raio globular, unidade protoplasmática da vida, dependendo da forma como você olha, né? Isso é interessante que o Ismael colocou, a função de onda, que é uma função matemática artificial para representar as partículas, né? Elas podem se expressar de diversas maneiras diferentes. Na própria forma, a onda, quando ela está concentrada no ponto, você vê ela como partícula. Então, dependendo da forma como você faz o processo de medição ou o processo de observação, ela se manifesta de maneiras diferenciadas. Não sei se eu posso fazer essa comparação. O que você acha, Ismael? Eu super acho. Não, eu super acho como é uma hipótese. Quando ele coloca essa primeira estrutura do vórtice se ligando à matéria, eu vejo a função de onda. Ali no átomo de hidrogênio, em todos os átomos tem essas funções de onda. E toda a quântica, gente, quando fala mecânica quântica, ela é baseada nessas funções de onda. Então é toda uma matemática de uma função de onda, e na física fala assim, não, mas isso aqui, gente, não existe esse vórtice, porque ele usa umas funções complexas que não tem realidade física. Assim, isso não tem realidade física, é só matemático, mas ele descreve
A gente está aqui por conta desses estudos das funções de onda, aqui conversando por, né, o computador, celular, é tudo a ciência dessas funções de onda que a gente chega e fala assim, mas olha, mas ela não existe. Ela é só matemática, não tem realidade física. E, Paulo Brito, eu acho que é isso. E a gente não consegue, porque se ela está numa segunda dimensão temporal, realmente a gente não tem equipamentos para medir, né? A gente fica procurando encontrar campos elétricos, campos magnéticos, mas é uma outra forma de organização. Então, nossos equipamentos não medem. Mas eu super acho, Paulo Brito, que a função de onda é uma função de informação. E essa dimensão é uma dimensão de informação, né? Então, ali, para mim, é o surgimento da vida. Na célula, ele vai só aumentando. Molécula tem a sua função de onda, só que é mais complexa. Um polímero, imagina aquela função de onda, todos os graus de liberdade. Imagina uma célula. Aí está muito além da nossa mecânica quântica. Mas eu super acho que a sua voz, ela está mostrando que a quântica chegou nessa outra linguagem, sabe? Mas é uma hipótese. Mas eu acho que exatamente esse não é um livro assim que eu vejo como uma coisa que venha para nos ensinar, porque os conceitos que ele traz estão muito acima do que a gente conhece. Eu acho que é um livro que traz assim uma visão para estimular justamente isso, a nossa curiosidade, a nossa criação de hipóteses, a nossa compreensão de que o universo é de uma complexidade, ao mesmo tempo de uma simplicidade única. Então, eu não vejo esse livro assim, como uma coisa assim, matemática ou história. Você lê e vai entender, eu aprendi sobre tal fato, eu aprendi sobre o universo, a criação da vida. É mais um estímulo à nossa curiosidade, justamente isso, a nossa criação de hipóteses, fazendo com que a gente perceba a grandiosidade de tudo isso, de quanta coisa tem para ser descoberta, quanta coisa nós já passamos, porque se a gente parar para pensar, né, nós já fomos raios globulares. Então, quanta coisa a gente já passou até sermos os seres humanos, né, que a humanidade tem a louca ideia, né, de que é o ser mais inteligente do universo, diante de um universo de bilhões e bilhões de possibilidades. Eu acho que é esse o estímulo que essa leitura traz. Acho que sua voz, com a colaboração do Pietro Baldi, não teve a menor intenção de nos ensinar, mas nos mostrar, começar a abrir a cortina. Olha pela janela, olha a paisagem, olha o universo que você tem para poder visualizar. Então vai, meu filho, vai pesquisar, vai se conhecer e conhecer onde você está. Você falou disso aí, dessa abrir a janela, me lembrou uma figura que o Camille Flammarion fez, encomendou, né? Camille Flammarion encomendou uma litogravura. Se você puser assim, litogravura de Camille Flammarion, aparece justamente um homem descortinando, assim, tirando o véu, né? Onde ele viu o universo de um jeito, e quando ele abre o véu e olha por detrás, uau, um universo muito mais fantástico, né? Então é bem isso mesmo que você coloca mesmo. Vamos tentar acabar pelo menos esse parágrafo aqui, né? Encontrareis no raio globular também outras características dos movimentos vorticosos, como a capacidade de cisão em dois e de reunião, como ocorre nos vórtices. Existe, portanto, a possibilidade de multiplicar-se em sistemas que se aproximam da reprodução por cisão e sexual. Muitas vezes ele ricocheteia, mostrando ao mesmo tempo a íntima coesão unitária e a elasticidade, próprias da vida, tanto quanto dos movimentos vorticosos. Isso, ele colocou assim, me lembrou a gente brincando de peão, né? Aqueles vários peões rodando, né? Um bate no outro, né? Bate e vai para trás, né? Como se fosse vórtices rodando, né? Outros, na hora que bate, os dois batem, fica grudado e cai no chão, né? Vem essa ideia aqui, essa visão de
jogos de criança, né? O raio globular decompõe sua unidade, restituindo-a como na morte biológica, sua energia interna. Apenas ocorre que sua morte é mais violenta, de forma explosiva, porque a restituição da energia é mais rápida. É lógico que seja assim, porque essa se encontra ainda mais em suas primeiras e mais simples unidades orgânicas. Portanto, não é contida pelas tramas de uma complexa estrutura química. Na vida, o sistema de movimentos vorticosos é mais complexo. Existe tal entrelaçamento na estrutura orgânica que de passagem em passagem a energia tem de seguir mutações laboriosas antes de desemaranhar-se e atingir o ambiente externo. Por isso tendes aqui na morte uma restituição de energia mais lenta e progressiva. Assim, por explosão, extingue-se essas criaturas efêmeras, último retorno das formas superadas da quais nasceu a vida. Paulo Brito, diga. Uma hipótese também dessa questão, dessas mortes violentas, né? Porque não é que é a morte da estrutura física. O princípio, ele se reorganiza, ele sai daquela estrutura física. Ainda na hipótese das funções de onda, o átomo de hidrogênio, gente, ele tem ali uma função de onda que está dando todas as propriedades. Se vem uma determinada luz, uma determinada frequência certinha, acontece uma coisa que se chama o salto quântico. Aquela função de onda, ela se torna uma outra função de onda, sabe? E muda todas as propriedades. Aquilo ali é como se rompesse violentamente aquela função de onda e uma outra função de onda, ela pegasse aquele corpo, né? De uma maneira assim muito rápida. Pode até se pensar que realmente foi uma morte explosiva e já foi logo tomado por uma outra vida, uma outra função de onda, né, o que é o chamado salto quântico na quântica. E é explosivo aquilo ali, né? Já está numa outra constituição, uma outra função de onda, outras propriedades que tem ali o hidrogênio. Então, até nesse ponto, pode-se ter essa suposição, essa hipótese. O Paulo Brito só olhando. Não, é que você falou assim, rápido, explosão, me veio a ideia justamente de que explosão é justamente uma coisa tão rápida que não dá tempo da gente medir, né? Por isso essa ideia que você falou do salto quântico, né? Ele está aqui, quando você vai medir de novo já está em outro lugar, não deu tempo, é tão rápido que não há percepção. E quando é uma explosão mais lenta, aí você vê todo o processo acontecendo, né? Mas quando é tão rápido que você não percebe. Desapareceu, apareceu, pronto. Né? Não dá tempo de medir. Né? Também é uma hipótese, né? Claro.